Saudações, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez, nosso encontro. Hoje eu quero começar um pouquinho diferente a nossa entrevista, né? Antes de falar com o nosso convidado. Eu quero que você conheça a loja do nosso patrocinador, dedestore.com.br, né? Qualidade, segurança, é a loja virtual do nosso patrocinador. Então entra lá, dedestore.com.br e confira as variedades de produtos que tem lá. Então se você quer dar um presente para alguém, quer presentear a família, entra lá. Eu já entrei, comprei um fone de ouvido, né? Depois que eu comecei a gravar os vídeos aqui, esse lance de que câmera engorda é verdade, né? E aí eu comprei um fone de ouvido bem legal lá para fazer a caminhada, para correr. Então entra lá na loja, dedestore.com.br. Muito obrigado aí pelo suporte, pela ajuda, pelo patrocínio, tá? E se você quer ser um parceiro do nosso projeto, se você tem acompanhado os nossos vídeos aí e quer ser parceiro dessa caminhada aí de quem fala de manutenção com muito amor e com muito propósito, só entrar em contato, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente teve uma virada de tempo aqui, tá bem resfriado com isso, e hoje a gente está recebendo o Renato Bahia. Já agradeci quando nós nos encontramos aqui, Renato, muito obrigado. Eu vou pedir para que ele faça a sua autoapresentação, mas o Renato Bahia é professor, é engenheiro, então antes de a gente começar como normal, de maneira normal, né, as perguntas que eu sempre faço, eu vou pedir para ele se apresentar e falar um pouco da sua jornada aí profissional. Ok, vamos lá. Silvio, obrigado pelo convite, né? Muito legal poder estar com você aqui, fazendo o programa, gravando o programa, né? E de manutenção, né? O que a gente estava conversando, manutenção é algo realmente que vicia, né? Vicia, né? Então, acho que a iniciativa sua é muito legal e vamos ter vários programas, né? Com certeza, com podcast como esse, falando de manutenção. Então, vamos falar um pouquinho, né, da minha carreira, como eu comecei. Sou carioca, né, sou daqui do Rio de Janeiro, mas já estou no Rio, fora do Rio já tem 20 anos que eu estou fora do Rio, para ser exato, 21 anos. Comecei como técnico, curso técnico formado pelo Cefet, aqui do Rio de Janeiro, né, curso de estradas. Eu brinco que foi no Cefet que eu comecei a ter o gosto pela ferrovia, quando eu tive um professor que era da antiga rede ferroviária, e o professor dava aula com um amor que, assim, enchia os olhos, né? E eu acho que ali é que eu falei assim, eu acho que é nesse caminho que eu vou, né? Então isso foi lá na escola técnica, já tem alguns anos. Depois, aí, com curso técnico, né, comecei a trabalhar, e aí trabalhei em alguns ramos de sinalização de rodovia, trabalhei embarcado em plataforma, né, prestando serviço para a Petrobras, até que surgiu a oportunidade de entrar para a ferrovia. Entrei para a ferrovia, participei de um concurso, de um processo de seleção, entrei como trainee nível técnico na MRS, que é a antiga rede ferroviária, né, quando a antiga rede que foi estatal, foi privatizada, e eu entrei como trainee nível técnico. Então, entrei como trainee nível técnico, fiquei durante até uns 6 anos, isso foi em 2002, né, uns 6 anos até se formar, que aí depois procurei uma faculdade, depois de ter rodado bastante por alguns estados, e aí comecei a fazer a faculdade, me formei em engenharia ambiental, Caramba. né? Engenharia ambiental, mas vou te ser sincero que eu nunca atuei na área ambiental, porque eu sempre fiquei muito voltado para a área de manutenção, né? E aí pronto, aí eu fui construir toda a minha carreira na MRS, né, na parte de manutenção. Em algum momento eu saí um pouco da manutenção, fui para a parte de infraestrutura, que isso foi muito legal. Acho que de repente ao longo do podcast a gente pode conversar sobre isso. Assim, a importância do profissional poder conhecer outras áreas dentro da empresa, fazer o que a gente chama de job, né, de job rotation, você para conhecer outras realidades, outras áreas, você não ficar só naquilo. Isso para mim foi sensacional, porque eu conheci outras realidades que eu precisava conhecer. Então, fui na parte de infraestrutura, de manutenção, infraestrutura de obras, né? E aí foi quando, em 2018, eu recebi um convite para voltar para a área de manutenção, né? E aí, assim, eu brinco que manutenção é aquela paixão, né, que a gente não esquece, né? E aí eu voltei para a área de manutenção, eu fiquei até 2022, quando ano passado eu fui convidado na empresa para assumir um novo projeto, né, um projeto que está entrando em execução, que é um dos maiores projetos hoje de operação no país,
E a gente, ao longo do podcast, a gente vai poder falar sobre isso. Mas, assim, de forma resumida, minha carreira profissional é essa. E no meio desse tempo, eu entrei na parte de dar aula também, né? Para começar a lecionar. E aí, com essa experiência que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, né? Alguns cabelos brancos, sem cabelo, você vai adquirindo uma experiência e aí a gente consegue poder estar transmitindo um pouquinho do nosso conhecimento aí para os alunos aí, para os futuros profissionais, né? Legal. Na própria chamada, né, a gente colocou lá a sua função, a sua formação, né, como ser professor também do curso de pós-graduação. Pós-graduação. Que a gente estava conversando agora há pouco, né? Uhum. A gente tem a oportunidade de influenciar pessoas, né? No nosso trabalho e principalmente lá no curso onde você leciona. Falando sobre manutenção em ferrovias, né? O meu pai trabalhou na antiga rede ferroviária. Eu não me recordo muito, assim, não conheço, não tenho os relatos históricos, né, da ideia de que era estatal e privatizou e tudo mais. Uhum. Mas, então, pelo que você falou, são 21 anos de experiência, né? Pelo que eu vi lá 21 anos. Lá no YouTube. Depois até Fiz em março desse ano. Poxa, legal. Deixar aquele link lá do vídeo, né? Aquele vídeo foi da onde? Foi congresso online? Foi um seminário online, né? Elaborado pelo Evaristo. Evaristo é um profissional ferroviário de Santos Dumont, né? Outro entusiasta da ferrovia também. E aí ele teve a ideia de fazer um seminário online, chamou diversos profissionais. E aí eu pude contribuir um pouquinho com falando sobre a parte de renovações da via. Ficou bem legal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Para que o pessoal possa também ver o vídeo. Tá bem completo, lá tem os slides, né? Então fica bem didático, né? Bem didático, exatamente. Bem didático. Bom, e falando ainda sobre a ferrovia, você falou da MRS, quando o Everton veio aqui num programa, acho que foi o segundo programa, eu cheguei a comentar com ele que o meu contato com a ferrovia ali na Costa Verde era quando eu ia pra praia e esperava o trem passar para eu poder, né? Às vezes eu queria ir pra Praia Grande e aí aquele contato que a gente tem. Eu também tive um contato com esses trens, né? Num trabalho que eu fiz num virador de vagão. Virador de vagões lá no porto, que virava 2 vagões ao mesmo tempo para descarregar. E eu nunca tive muitas informações, né? Então acho que agora é uma oportunidade ótima, né? Qual é a função, qual é a importância, qual é a relevância para a gente, né, para o Brasil, do transporte ferroviário? O que transporta, nesse caso, os trens da MRS, nesse projeto que você faz? Qual é o feeling? Assim, Silvio, o que eu falo muito, né? Assim, eu acho que a primeira coisa é a gente entender como é que funciona o país, né? Assim, o Brasil, o tamanho que né? A gente fala que o Brasil é um país continental, né? Uhum. E por políticas no passado foi definido o incentivo ao modal rodoviário, né? E o ferroviário foi se acabando, até que chegou o momento que foi necessário passar para a iniciativa privada, fazer as privatizações, né? Para poder passar a iniciativa privada, porque realmente o setor estava em declínio. E aí, até recuperar todo esse processo, demorou um tempo, e hoje a gente consegue entender que, sim, a falta que a ferrovia faz para o país, né, e a necessidade. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do nosso agro, né, nosso agronegócio, né, assim, a gente não pode achar que é normal saírem carretas do interior do país carregadas de soja para chegarem nos portos para ir para fora, né? Então, assim, a gente tem uma excelente produção, né, com custo baixo, uma excelente soja, um excelente milho, e aí quando vai fazer o transporte, vai de carreta, né? Então o custo, que a gente chama de custo Brasil, isso vai lá em cima, né? Então, para que serve a ferrovia? É justamente fazer esse transporte em larga escala, né, em distâncias maiores, em grande quantidade. Isso quando a gente fala do modal do ferroviário de carga, né? Porque aí tem um modal de passageiro, mas falando do modal de carga. Então, acho que essa é a primeira coisa. Assim, no país como o Brasil, a gente precisa de ferrovia. Isso é fato. Porque o custo do nosso transporte é caríssimo e quando você usa a ferrovia, você diminui esse custo. Aí vem um outro questionamento. Então a ferrovia vai brigar com o modal rodoviário. Não. Isso não existe, né? Isso é uma lenda. Isso é uma lenda. O ideal é que os modais se completem. Né? É uma engrenagem, né? Não pode um caminhoneiro sair do interior do país e voltar para casa um mês depois. Está errado isso, né? 2 semanas depois, 3 semanas depois. Esse cara, ele precisa fazer transportes curtos. Por quê? A ferrovia, ela não vai de porta em porta.
né? Ela vai dos centros, do centro de carregamento ao centro de distribuição, né? Mas como é que sai do centro de distribuição para chegar na sua porta, na porta de cada um? Precisa do caminhoneiro, né? Então, quando a pessoa diz que a ferrovia ela briga com a rodovia, é mentira. São complementares. São complementares, os transportes se complementam. E aí, no final, todo mundo sai ganhando, né? A ferrovia e o caminhoneiro que vai passar mais tempo em casa e fazer mais viagens, inclusive. Então, esse é um outro ponto que, assim, é bom a gente ter isso sempre em mente, né? De que os transportes se complementam. O Brasil é um país de dimensões continentais, que a gente precisa realmente da ferrovia. E o nosso país, ele é rico, né? É muito rico, né? Hoje nós somos líderes em produção de soja, de milho, né? De minério de ferro. A gente transporta minério de ferro, a gente que abastece o mundo com minério de ferro. Então, assim, todo esse transporte que sai das Minas Gerais, a gente tem lá em cima, né, a própria Vale, com Carajás, com as minas que saem da Vitória, Minas que vai para o Porto de Vitória. Então, assim, o país é muito rico e a gente tem muita coisa para transportar, né? Então, hoje, o transporte ferroviário acaba se concentrando na que a gente chama de commodities, né, que são a soja, o milho, o minério de ferro, mas existe um trabalho muito forte para a gente, sim, começar a ter uma força muito grande no que a gente chama de carga geral, que é o container, que é o material siderúrgico, que é o material de obra, que são produtos eletrônicos, que são carros, né? A gente começar a fazer transporte também nesse material, que é um material mais nobre, né? Então tem todo um trabalho sendo feito para a gente poder até estar fazendo transporte de forma equilibrada, tanto da commodities como da carga geral, entendeu? Então seria necessário algum tipo de adequação, né, ao trem para fazer esse tipo de transporte ou não? Seria ajuste mínimo? O que acontece, assim, que existe o transporte rodoviário, né, o que eu falei, tem a comodidade de ser porta a porta, né? Ele vai na sua porta, ele vai na minha porta, ele vai na porta de cada um, vai entregar lá o que. O transporte ferroviário, não. Né? Então precisa, sim, ter um ajuste para que as coisas entrem nos eixos, né? Você ter o transporte rodoviário indo lá no terminal ferroviário, pegando aquela mercadoria e levar para a sua residência, para o centro de distribuição, enfim. Então esses ajustes precisam ser feitos, né? Então isso, acho que está nesse nível ainda da gente poder fazer todo esse alinhamento, entendeu? Muito interessante. A gente costuma falar aqui no Rio, né, sobre o transporte urbano, por exemplo, os trens que nós temos, metrô, né, BRT. Então, os líderes sempre falam muito isso, né? Não existe concorrência, pelo contrário. Por exemplo, né, para o passageiro pegar o metrô aqui no centro da cidade, chegar lá na Barra, ele precisa de metrô para pegar o BRT, para ir até o Recreio, por exemplo. Então, é interessante aqui no Rio, né, que todos os transportes funcionem bem. E muito boa a explicação que você falou sobre a ideia desse complemento entre os tipos de transportes. Né? Isso é um grande paradigma, né? Que se as pessoas começarem a entender isso, todo mundo ganha, né? Então não existe concorrência, existe um complementando o outro. Perfeito. Bom, aí puxando para a nossa área agora, nossa rotina, né? A gente fala com manutenção com propósito, e aí os colaboradores que você tem lá na MRS, que tem nas empresas, o dia a dia, assim, antes de falar do dia a dia da manutenção, da rotina, como é composto a via? Né? A via é formada por quê? Quais são os elementos, na verdade, né? E tô dando já um spoiler que eu vi o seu vídeo, como eu falei, né? E você explicou, você tem uma foto lá, que depois eu posso até colocar aqui, que é a via em perfil, né? E você mostrou lá lastro, sublastro. Você pode explicar mais ou menos os elementos da via pra gente, por favor? Posso. É legal a gente, assim, via, né? Que via é essa, né? Via permanente, a gente chama, né? Porque a gente fala que as estradas, você tem as estradas de rodagem e as estradas de ferro. Estradas de ferro são as ferrovias, né? E as ferrovias são via permanente. Por quê? Porque ela fica fixa ali, né? Você tem uma via permanente, por isso a gente chama de via permanente, e nada mais é que a estrada de rodagem dos trens, né? Então, como é que ela é composta? Ela é composta de 2 trilhos, que são os guias, né, das rodas, né, do trem. Você tem aí os dormentes, que são responsáveis para absorver todo o impacto da carga das rodas, dos trilhos, e aí absorve o impacto e distribui. Daí aí os dormentes eles podem ser feitos de madeira, de aço, de polímero, de concreto, né? E aí esses dormentes, eles mantêm a bitola. O que é a bitola? É a distância entre um trilho e outro, né? Então, no Brasil, nós temos a bitola de 1,60 m, a bitola de 1 metro, que são as duas principais bitolas, né? Que é a distância é como se fosse a faixa de rolamento, né? A faixa de rolamento. Então, você tem o dormente, ele é responsável por isso, para ele poder segurar e manter a bitola. E aí você tem o lastro, né? O lastro é a brita, né? Que é quando a gente anda na linha do trem, vê aquela brita, aquela pedra, que a gente chama de lastro, né? E o lastro ele tem 2 funções principais,
que é a drenagem, né? Então aquela água de chuva, de precipitação, cair ali e poder espalhar, dissipar, e tem a função elástica, né? A gente chama de função elástica. O que é? É que ele absorver todo o impacto das rodas, do trilho, do dormente, receber esse esforço todo e distribuir para a plataforma. Então, ele tem uma função que a gente chama de função elástica, né? Então, por isso que é importante, são as duas principais que a gente brinca, as duas missões da brita, do lastro, drenagem e a capacidade elástica, né? E aí você tem a plataforma ferroviária com sistema de drenagem e tal, e aí é muito parecido com o das rodovias, né? Então, quando a gente fala de via permanente, que é a linha do trem, a gente está falando de trilho, dormente e lastro. Tá. Esse sublastro, no caso, seria como que pode falar do sublastro? O sublastro seria a camada que está abaixo do lastro, né? Que aí é muito parecido com a parte de estradas, de pavimentação, de rodovia, de estrada. Ele estaria embaixo do asfalto, né? Então seria o que a gente chama de sublastro. Perfeito. E aí a manutenção, por exemplo, você tem uma distância muito grande, né? De um estado para o outro, de estados, né? Como é que é feito a inspeção, por exemplo? Como é que a gente sabe que tem algum problema? Como é que é feito esse monitoramento que você tem algum problema na via e que precisa ter uma intervenção? Então, são diversas formas, né? Então, por exemplo, as que a gente chama das coordenações de via permanente, né? São coordenações de aproximadamente 100, 120 quilômetros. Cada coordenação é como se fosse um distrito, né? E aí aquele distrito é responsável pela manutenção daquele trecho. Então, por exemplo, quando eu atuava no trecho aqui do Rio de Janeiro, eu tinha 5 coordenações, 5 distritos sob minha responsabilidade. E aí lá você tem uma equipe, né, de manutenção. É bom a turma saber, né? A ferrovia não para 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, Natal, Carnaval, Réveillon, o trem está passando e a gente tem gente trabalhando, né? Lógico que feriados, finais de semana, as turmas não trabalham, mas eu tenho pessoas de sobreaviso preparadas para atuar numa emergência caso necessário, né? Então a gente tem gente preparada. E aí eu tenho equipes de manutenção, a gente tem planos de manutenção. Hoje nós temos diversos dispositivos de monitoramento da qualidade da linha ferroviária, né? Então, dispositivos eletrônicos, que a gente chama de carro-controle, que são veículos que andam na rodovia e na ferrovia, né? E com uma série de sistemas de monitoramento em que você vai passando e você verifica a qualidade da sua linha. Como é que está a questão de dormente, como é que está a questão de trilho, de nivelamento, de geometria. Ele vai te dando uma série de informações para você poder... O nosso time de engenharia faz a análise, né, e verifica as condições da manutenção e aquilo ali vai guiar o nosso plano de manutenção. Isso é uma. Nós já temos hoje, partindo para a parte mais moderna, né, que a gente tinha o carro-controle e hoje a gente tem já locomotivas, que são locomotivas instrumentadas. Então, o que o carro-controle fazia... E aí nós tínhamos uma limitação física, né, porque ele não consegue estar... ele tem um ciclo de inspeção. O que ele fazia, por exemplo, em 4 vezes por ano, a locomotiva faz a cada 3 dias. Né? Então é uma locomotiva, né, equipada com todo tipo de sensor. Né? E essa locomotiva, e por que ela faz a cada 3 dias? Porque ela entra num trem. É como se fosse um trem normal. Então o ciclo, né, de transporte, a locomotiva está lá fazendo a inspeção e está mandando informação para a gente, né? E a gente consegue verificar em tempo real como é que está a qualidade daquela linha, entendeu? E isso a gente vai monitorando. E aí nós temos o sistema de rondas de linha, que são pessoas que andam na linha mesmo para verificar a qualidade da linha, se tem alguma coisa, alguma anomalia. Estão partindo para o drone. Hoje já temos as inspeções de drone sendo feitas para poder verificar, até para a gente poder... preservar o colaborador que anda na linha. Nós estamos começando a ter drones, sistema de drone, para poder verificar mesmo a condição da linha. Então, assim, tem uma série de mecanismos tecnológicos e até humanos que nos ajudam aí na nossa árdua e nobre tarefa de manutenção da linha férrea. Legal como eu falava contigo antes de começar a nossa conversa, né? Eu sou da área de eletrotécnica. E também na nossa área, as inspeções hoje com drones, né? A gente fez uma atividade há pouco tempo, acabou semana passada, que a gente usou o drone, tem até um condutor, não sei, um piloto de drone que mandou muito bem lá nas gravações, e é incrível como é que a tecnologia evoluiu muito rápido, né? Então eu acho que pelo tempo que você tem de experiência trabalhando com ferrovia, você conseguiu ver da maneira que era feito, de uma época que a tecnologia estava ainda pequena e agora você está acompanhando, né, a forma mais avançada, né? E qual é a principal modificação? O que você acha que a gente ganhou
com a tecnologia. Qual a principal diferença que você enxerga hoje se você voltasse lá, sei lá, daqui a 10 anos atrás, que eu acho que já mudou muita coisa, 10 anos atrás é o suficiente, as coisas que eram feitas naquele jeito e agora são feitas de uma forma diferente devido à forma de controle que a gente tem? Silvio, eu acho que é a geração de dados. Eu acho que a geração de dados em tempo real é o que nos possibilita a atuar de forma muito mais assertiva, né? E aí isso tem um efeito colateral, né? A quantidade de dados é muito grande, né? Então a gente precisa estar preparado para tratar esses dados. Não adianta você gerar. Eu falo para o pessoal que pior do que não ter é ter e não tratar, né? Você não tem, beleza. Agora, se você tem e aquilo ali cai e você não consegue dar o tratamento necessário, né? Isso é um ponto crítico. Então, hoje, eu diria que a geração de dados nos possibilita atuar de forma muito preventiva. E aí, quando a gente olha manutenção, né, eu falo isso muito com o meu time lá. O dinheiro do acionista, por exemplo, não é um dinheiro infinito, né? Aí a gente pergunta assim, existe manutenção com falha zero? Existe. Só que o custo vai lá em cima. Perfeito. Né? E aí, será que a gente quer ter esse custo lá em cima ou a gente consegue sobreviver, ter uma ótima performance com falhas que estão sendo monitoradas e que nós vamos saber atuar antes dela ser catastrófica? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, se nós tivermos mecanismos que nos possibilitem atuar naquele ativo antes de ter uma falha catastrófica, é o que a gente precisa. Né? Então, aí, respondendo a sua pergunta, como é que a gente consegue fazer essa atuação cirúrgica? Quando eu tenho informação, quando eu tenho dados, quando eu uso a tecnologia a meu favor de usar aquele ativo na sua plenitude, antes dele falhar de uma vez. E eu brinco com a turma que assim, ele vai falhar sempre no último dia, o dia de recorde, que nós vamos bater recorde, então no Natal, no Carnaval, no Réveillon, vai falhar, então a gente precisa evitar isso, e aí atuando com os dados, com informação, com tecnologia. A forma que a gente reage a um sinistro, né? As empresas sérias que trabalham com seriedade, com manutenção, sempre que tem algum incidente, né, ou um acidente material, por exemplo, você vai fazer uma inspeção, uma análise, discutir sobre isso. Eu costumo falar que mais importante do que reagir, né, é a gente agir, como você falou. Essa tecnologia hoje faz com que a gente tenha uma preditiva com muita mais qualidade, né? E falando ainda, eu fiquei muito impressionado com o seu projeto, né? Mas eu tô me forçando aqui para não ir para lá direto. Então, primeiro falar da rotina, né? Esses dados que são processados, como você falou, e isso os números acabam mostrando. Então, você falou, a gente gera dados, processa eles, e o resultado ele é bem visível, assim, pelo que você via antigamente. Hoje você tem um número de falhas menores, ou melhor, você tem, como que eu posso dizer, resultantes menores de impactos? 2 pontos principais. Acho que 2 indicadores que podem servir para a gente, assim, que mostram bem isso. Primeiro, o número de acidentes. Então, assim, quando cada vez mais eu tenho menos acidente, isso é um bom indicador, né? Então, a turma fala que início do período de concessão, 25 anos atrás, 26 anos atrás, eram muitos acidentes, né? Então, foi se investindo em tecnologia, em monitoramento, investindo na manutenção, esse número foi caindo. Hoje, praticamente, nós temos um número extremamente sob controle. Então, eliminamos um dos principais problemas, que é o acidente, que gera as perdas para a companhia, pode gerar perda pessoal, enfim. Então, o acidente está sob controle. Agora, qual é o outro indicador? Falha. Né? Eu preciso controlar minhas falhas. Por quê? Porque a falha interrompe a circulação. E eu falo para a turma, a ferrovia não é uma empresa de manutenção. Ela é uma empresa de ferrovia. O trem precisa circular. Né? O trem precisa andar. E a função nossa, como manutenção, é garantir que esse trem circule, né, da melhor forma possível, sem interrupção. Então, como eu tenho cada vez menos falhas, eu significo que eu tenho mais tempo o trem circulando. Né? Então, e aí esses 2 indicadores para a gente são os fundamentais: número de acidente e número de falha. E quando a gente olha o número de falhas cada vez caindo, né? Todo início de ano, quando vai fechar a meta, ela não vai reduzir isso, vamos reduzir isso, né? E a gente consegue reduzir, chega no final do ano, a gente consegue reduzir. Legal. Muito legal. Você falou uma coisa interessante, né? Sobre qual é a missão, o propósito do seu trabalho, de quem trabalha no seu time. E a ferrovia, imagina que quando você está com um transporte de algum material,
deve ter um navio lá esperando, isso envolve dinheiro. Então, exemplo, não é uma rodovia. Imagina se tem um problema muito grande com o trem ali, eu imagino que devem ter vias de acesso, né, que você consegue manobrar. Exemplo, se tem um problema... Vou dar a minha visão do que eu vejo, tá? Uma visão bem simples, como eu te falei, experiência de praia. Okay. Quando eu chego lá em Praia Grande, eu vejo um trilho. Né, passando lá na passagem em nível, eu vejo um trilho. Então, assim, se acontecer algum problema ali, o trem ficar parado ali. Já aconteceu isso? Já. Isso é uma grande emergência, né, eu imagino. Como é que é feito o plano de contingência para isso? Isso, por isso que a gente brinca que o trem não pode parar, né? Porque é exatamente isso. E você falou um negócio legal, tem um navio esperando, né? Tem um navio que precisa transportar determinada carga de minério, por exemplo. Né? E aí esse minério está 3, 4 trens para trás. Né, houve alguma mudança de programação e precisa que aquele trem que estava lá atrás que vire prioridade para passar na frente dos outros, para poder descarregar, para encher o navio que está parado esperando. Então tem toda... Isso é uma coisa legal da ferrovia, assim, Silvério. A ferrovia, ela tem de todas as funções, assim, tem de tudo na ferrovia. Né? Então a gente fala do pessoal da manutenção de via permanente, a gente fala do pessoal da manutenção em vagão, manutenção locomotiva, operação de trens, pessoal da comercial, pessoal que olha a equipagem, que é o maquinista, programação de equipagem. Cara, é um universo. É um universo, tem de tudo na ferrovia, né? Eu até brinco, o pessoal fala assim, pô, mas será que vai ter vaga para advogado? Tem a área de jurídico da empresa, né? Tem que ter. Então, isso acontece, e é por isso que a gente tem equipes 24 horas trabalhando, justamente para poder fazer essa atuação por causa disso. Se der um problema em locais que tem linha singela, tipo essa lá da região da praia, ali, né? Do que a gente chama do Brisa-Mar, ali de Mangaratiba, ali é uma linha singela. Né? Então, assim, eu preciso o quanto antes. Se eu tiver algum tipo de falha, eu preciso atuar o quanto antes ali. Então, eu tenho equipes de manutenção 24 horas para poder ir lá atuar. Só para você ter ideia, por exemplo, nós temos o que a gente chama de plano de chuva. Né? O que é isso? A empresa ela se prepara, se mobiliza para, no período de chuva, a gente ter cercado tudo que possa acontecer para a nossa capacidade de resposta ser o mais rápido possível. Né? Porque a gente sabe o que acontece, sabe que tem deslizamento, sabe que tem alagamento, né? Então a gente se prepara, a gente fala plano de seca e plano de chuva. A gente se prepara no plano de seca para esperar os 4 meses do plano de chuva. Né? E esse plano de chuva, cara, tem uma série de ações. Tipo, a gente tem um grupo fechado, um grupo duro de trabalho, que tem reuniões diárias de domingo a domingo, para falar sobre previsão do tempo. Nós temos uma empresa que fornece previsões em tempo real para a gente. Nós temos a nossa malha toda monitorada, dizendo aonde vai chover mais, vai chover menos. E em 24, por exemplo, esse período que nós estamos passando de chuva agora, a gente já sabia desde o ano passado, desde semana passada, que íamos passar, entendeu? Então, assim, tem todo um trabalho hoje muito legal de prevenção para evitar o problema e, caso ele ocorra, nós temos equipes preparadas para atuar o quanto antes. Entendeu? Perfeito. Você falou da função do lastro, né? Do escoamento, né? Ele estando em boas condições, pode ter um interpérie bem grande, ou seja, chover muito, né? E aí você ter que tomar uma decisão de parar o trem durante um tempo. Isso é a logística que é a própria operação que faz, né? O plano de chuva, ele dá essa possibilidade. Se recebermos um alerta da empresa que trabalha com a gente, né, que fornece os boletins meteorológicos, que na região X vai chover tantos milímetros, nós temos a autorização de o centro de controle parar aquele trem para o trem não circular naquele período, enquanto não sair um outro alerta de que a chuva parou. Legal. E isso no início foi um pouco problemático, mas nós mostramos para a operação os ganhos, né, que nós temos em não deixar, de repente, o trem circular e ter um acidente na frente. Então, trabalhando de forma preventiva, a gente conseguiu cercar isso. Perfeito. Bom, a gente falou sobre a rotina de manutenção, né? Antes de a gente entrar no projeto, eu queria fazer uma pergunta aí de físico, né? Uhum. Você tem aí o trem, que tem 136 vagões carregados. O Everton tinha me falado, eu tinha esquecido. E ele anda numa velocidade que, pra gente que está olhando, não é tão grande assim, né? Eu não sei qual é a velocidade média, deve variar, né? De acordo com o local. Local, de traçado. Se tem se tem passagem nível ou não, também interfere deve também. interferir. Uhum. E assim,
para frenar um cara daquele deve demorar bastante, né? É difícil. É difícil. Imagino que o tempo de reação, por exemplo, do condutor, né? Como é que funciona isso? Por exemplo, esse é o grande ponto, né? Quando tem as passagens em nível que as pessoas acabam atravessando, né? Ou então fora da passagem em nível e atravessa na frente do trem, assim, não tem o que fazer, né? O maquinista, ele aperta a emergência, né? Ele aplica o freio de emergência, mas a composição demora a frear. Não é que nem um carro, né? Que você tem uma massa muito menor, né? Então, cada locomotiva são 180 toneladas, né? Cada vagão 130 toneladas, 120 toneladas, né? Então você tem esse peso todo, 136 vagões, né, carregados, imagine a massa desse negócio. Então, quando você freia, ele vai demorar a parar, né? Por isso que assim, o maquinista aplica e não tem o que fazer. Aplica o freio de emergência, mas o trem vai continuar até ele parar total. Imagino também que nessas datas comemorativas, tipo Carnaval, que tem muita gente na praia, né? Natal, a turma fica preocupada. Com certeza. Bom, voltando para o nosso assunto de manutenção. Você explicou um pouco como é que funciona a rotina, né? Acho bem legal a sua visão. Parece muito com o coordenador que teve com a gente lá em Laranjeiras, né? No Saui Studio, que ele falou a mesma coisa, né? Sobre a ideia da manutenção, dos dados, sobre a importância, da relação com o investimento, relação com a missão da empresa, né? Dos acionistas e tudo mais. E o projeto que você tem falado aí nas suas redes sociais, falado no LinkedIn, no vídeo que eu vi, gostei bastante, se chama Give, né? Ou é GIV, ou chama de Gives mesmo. Gives mesmo, né? Que são grandes intervenções na via, né? Isso aí. Eu tive a oportunidade de ver lá, de assistir o seu vídeo, mas eu queria que você explicasse um pouco melhor. Quando é que a gente chega ao ponto de falar, olha, a minha manutenção rotina, ela foi suficiente durante bastante tempo, só que devido ao fim de vida útil, eu preciso fazer uma grande intervenção e um porquê disso. Você pode explicar para a gente um pouco do seu projeto? Posso. Vamos lá. Como é que funciona? A gente tem trechos da nossa linha que é da época do Império. Literalmente, Dom Pedro II construiu, né? Então a gente tem linha nossa com 160 anos de idade, né? E aí uma linha que foi, no passado, dimensionada para transportar café, né? Através de Maria Fumaça. E hoje nós transportamos minério, 136 vagões carregados de minério. Então, naturalmente, essa linha, ao longo do tempo, ela foi se degradando, né? É como se fosse uma rodovia, ao longo do tempo, né, se degradando, em que você faz recuperações pontuais para você poder manter o transporte. Então, ao longo do tempo, você vai fazendo intervenções, né, para você poder deixar a sua linha operacional. Só que quanto mais você aumenta a sua carga transportada, né, a sua qualidade da via vai diminuindo mais rápido. Você transporta mais, sua qualidade de via diminui de forma mais rápida. E você vai fazendo intervenções cada vez menores. Então, se na primeira vez você demorou 1 ano para fazer uma intervenção e você está transportando mais, daqui a pouco você vai fazer daqui a 10 meses. Daqui a 8 meses, daqui a 6 meses, daqui a 4 meses. E aí, quando você fazer uma intervenção por ano, daqui a pouco você está fazendo 3, 4 vezes por ano. Isso para a operação é muito ruim, porque eu estou interrompendo a circulação para dar a manutenção. Então chega num momento que é crítico. E daqui a pouco vai ficar tão caro, tanto do ponto de vista de manutenção quanto do ponto de vista de operação, que a gente precisa dar uma e vamos botar um asfalto novo, vamos fazer uma estrada nova, que é a renovação das GIVs, né, que são as grandes intervenções de via, que é justamente isso, você fazer a renovação total da via permanente, que é trocar o lastro, né, devolver o lastro para sua capacidade drenante, que ao longo do tempo o pó, né, do minério, o próprio pó da abrasão da brita, ele vai obstruindo a brita e a água, em vez de drenar, a água vai ficando empoçada, né? Então, que o pessoal aí popularmente chama de bolsão de lama, o pessoal dos antigos ferroviários, eles chamam de bolsão de lama. Nada mais é que aquele lastro não está mais drenando, ele perde a capacidade. Se ele perde a capacidade, o meu material, que era para durar muito tempo, não dura, porque ele sofre uma sobrecarga maior. Então, quando eu falo de trilho, por exemplo, que é um dos ativos mais caros da companhia, que é para durar X, ele está durando X menos 20%, menos 30%, né? É muita coisa, né? Muita coisa. Então, até o lastro contaminado, ruim, ele influencia no trilho. Se ele influencia no trilho, influencia no custo. E quando eu falo que é um dos custos mais caros, então, quando junta tudo isso, a gente fala assim, está na hora de fazer a renovação da via. E a renovação da via é isso, é devolver para aquela via permanente as condições ideais de manutenção. E tem um outro ponto. No passado, né, há 150 anos atrás, época de Dom Pedro, a gente não tinha preocupação ambiental.
Não tinha, né? Você usava, desmatava, fazia os dormentes de madeira muito bons, que eram madeiras de qualidade, madeira de lei, que a gente chama de madeira de lei, só que hoje é uma realidade que não existe mais, né? Por questões ambientais, restrições ambientais, preservação do meio ambiente, a gente não pode mais usar aquela madeira boa, né? Então você não usa aquela madeira boa, você vai usar o quê? A madeira de reflorestamento. Aí a madeira de reflorestamento era para durar 8 anos. Aí vem durando 4, durando 3. Por quê? Porque não é uma madeira boa. É o que você chama de madeira nativa, é a madeira nativa. É madeira nativa, boa. São aquelas árvores de primeira que a gente chama de madeira nativa, né? Que não pode desmatar mais. E aí você começa a usar a madeira alternativa, que é o eucalipto, por exemplo, né? E aí você não dura. Você tem que trocar mais, além de pôr em risco a sua segurança ferroviária, entendeu? Então a gente partiu para quê? Para o dormente de concreto. Né? E aí o dormente de concreto ele funciona se você tiver o lastro bem, o lastro funcionando. Porque imagina o concreto naquela brita, se a brita não tiver... A capacidade elástica do lastro, né? Aí você vai ter aquele concreto naquela brita ruim, vai bagunçar tudo que já estava bagunçado. Por isso que tem que trocar tudo. Por isso que tem que trocar tudo, entendeu? Perfeito. Porque você põe... A gente brinca que o dormente de concreto é uma gíria dos ferroviários, ele não tolera desaforo. Ele precisa estar numa condição ideal para que ele performe bem. E aí nós estamos falando do dormente concreto para durar 35 anos. Entendeu? Um dormente que ia durar 5, a gente põe um dormente concreto e ele vai durar 35 anos. Então, assim, um grande legado do projeto das Gives é esse. É a gente mudar a matriz de dormente, né, na condição ideal, para que ele funcione da melhor forma, entendeu? Imagino que todo o plano de manutenção vai ser modificado, né? Quando acabar, você vai ter um plano diferente. Essa grande intervenção que você vai fazer vai gerar, dos próximos, igual você falou, 35 anos, benefícios imensos, né? Como você falou, segurança. Perfeito. Em relação de investimento ainda, quando a gente fala em mudar uma grande intervenção, a MRS é uma concessão, correto? Perfeito. Então, existe algum tipo de... Como eu posso dizer se a palavra é certa? Você vai fazer uma atividade grande, algum reembolso do concedente em relação a isso, a fazer uma atividade, ou entra com manutenção normal? Não sei se você me entende, se eu me conseguir fazer entender. Entra como manutenção normal, como um OPEX da vida, ou como investimento? É um investimento. Legal. É um investimento. Entra como investimento e, assim, tudo que é feito agora, por exemplo, de investimento, o maior interessado até somos nós, porque a gente está gerando confiabilidade para a nossa linha, né? Então, eu consigo garantir para o meu time de operação que ali a linha está tranquila, ele vai poder passar trem. Perfeito. Entendeu? Então, acho que essa é a grande diferença de pensamento, né? Eu não estou pensando daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos, quando acabar a concessão, ia sair tudo que eu investi. A ideia não é essa. O que eu estou investindo agora, eu vou conseguir aproveitar agora. Eu vou conseguir ser mais produtivo. Eu vou conseguir ser mais eficiente. Entendeu? Esse que é o ponto. Entendeu? Acho que esse que a ideia legal, a ideia central do negócio, entendeu? O legal, assim, a gente na área da manutenção, a gente sempre é desafiado em pensar a curto, médio e longo prazo, né? Assim, eu vejo com bons olhos, eu fiquei muito feliz com o material que você postou lá, é inspirador, né? Você fala, e voltando ao assunto de como fazer, né? Você explicou um pouco o que vai ser feito. A área, eu vi lá no vídeo que você fala que vai fazer uma área agora até 2023 e depois de 2026, no caso, né? Aqui no Rio de Janeiro, que está sendo feito, né? Acho que assim, a gente podia, até para poder contextualizar todo mundo, né? O projeto das Gives, assim, é o que eu falei para você, o projeto das Gives é um dos maiores projetos ferroviários em andamento hoje no país, né? Eu até brinco com o Paulo, que é o outro gente, vou falar um pouquinho da estrutura. O Paulo falou assim, Renato, não é do Brasil não, é um dos maiores projetos do mundo. Hoje em andamento é o das Gives. E aí o projeto começou tem uns 10 anos. Né? A primeira sementinha plantada tem 10 anos. Então, quando começou todo o desenho do que fazer, como fazer... Então, assim, o Paulo, que é o outro gerente da área de... hoje a Gives é dividida em 2 gerências, né? A do Paulo, que é a parte de engenharia, e eu a parte de execução. Então, o Paulo, quando começou tudo lá atrás, né, que foi pensando, desenhando, especificando, vendo as melhores práticas, teve muita viagem lá para fora para entender o que os outros países fazem, as outras ferrovias fazem de manutenção, né? Aqui dentro, a própria Vale, a turma teve na Vale para entender como é que funciona. Então, o Paulo desenhou tudo e isso foi quando, no meados do ano passado, a gente falou assim, tá na hora de começar o projeto. Foi quando eu fui convidado. Então, assim, o projeto ele começou tem muito tempo, teve toda uma parte de maturidade, amadurecimento do projeto e para execução agora, né? Então, acho que isso é um ponto legal.
E aí o projeto é muito complexo, Silvio. Assim, é o que você falou. A partir de agora, como é que vai ser? Porque o time de manutenção estava acostumado a um modelo de manutenção. E nós estamos mudando totalmente, né? Você tinha um carro que funcionava bom e, de repente, agora eu estou te dando uma Ferrari. Tudo é carro. Mas você tem que ter um cuidado diferente com a Ferrari, né? Perfeito. Então, existe um trabalho que a gente chama de o pós-give, né? E aí esse pós-give é como as equipes de manutenção vão fazer todo o trabalho de manutenção e manter aquilo que nós estamos entregando. Isso aí a nível de operacional, a nível de manutenção, a nível de cabeça, né? Porque uma coisa que ele tolerava, agora ele não pode tolerar mais. Então tem toda uma mudança de pós-give que está sendo feita justamente para pegar esse gancho que você falou aí. De assim, o que vai ser feito a partir de... Entendeu? Pô, legal, né? Principalmente por causa do material, né? Da madeira e do concreto. O dormente concreto tem 430 quilos. O de madeira tem 100. Caramba. As pessoas vão ter que se reinventar, né? A engenharia vai ter que ter um grande serviço pela frente aí. E a forma que é feito... eu vou tentar, na edição do nosso vídeo, tentar colocar algumas imagens, se você me permitir colocar. Tem um vídeo que você... Acho que sim, não tem problema. Se não tem problema, a gente vai tentar fazer a melhor observação possível, né? Mas, exemplo, é automatizado a atividade, né? Você tem uma máquina que, pelo que eu vi, ela tira o lastro, troca a madeira pelo concreto. E como é que foi? Você teve que fazer algum tipo de... Você já conhecia? Teve que fazer algum treinamento? Teve que capacitar pessoas? Eu mesmo não conhecia. Quando eu fui convidado ano passado para assumir o projeto, eu tive que conhecer. Mas todos hoje os equipamentos nossos são importados. Foram 26 equipamentos. Nosso parque de equipamentos adquiridos foram 26 equipamentos comprados de fora. E aí nós estamos falando de fornecedores da Suíça, estamos falando de fornecedores da Áustria, estamos falando de fornecedores dos Estados Unidos, né? Os maiores fabricantes de equipamentos de via permanente hoje foi o que abasteceram a gente que a gente fala de mais moderno, foi o que a gente conseguiu adquirir. Então a gente pode falar assim hoje, por exemplo, que o parque nosso de equipamentos adquiridos para o projeto é um dos mais modernos do mundo, é o que mais tem de alta tecnologia. E aí, como uma tecnologia que a gente não conhecia, teve o período de aprendizado, né? Então, todos esses fornecedores fizeram o período de comissionamento com a gente, treinaram as equipes. Aí é um outro desafio, que é a questão de mão de obra, né? A gente falou um pouquinho aqui antes em off, né? A questão dos desafios da mão de obra hoje ferroviária, né? É difícil, a gente não consegue ter a formação de mão de obra. Imagina a formação de mão de obra de algo novo, né? Então, assim... Cara, eu vou te falar que ano passado, quando a gente começou, a equipe estava zerada, né? E hoje a equipe já está 95%, 96% pronta, né? Assim, preparada, né? Selecionada e trabalhando. Então, assim, foi um desafio, né? A turma veio de fora, treinou o pessoal, teve o período de acompanhamento, o período de comissionamento do projeto, e as coisas estão caminhando bem. Estão caminhando bem. A gente fechou o primeiro ano do projeto agora em julho, né? Em setembro, que foi quando o primeiro método de conhecimento foi feito, né? Então a gente vai fechar agora um ano de projeto, primeiro ano de projeto. Eu vou dizer que todos os comboios funcionando, tudo ok, tudo operando. Acho que a gente está indo bem. Poxa, legal, parabéns. Quando a gente fala de ativos novos, né? Fala um pouco do que eu conheço também. A gente cuida do ativo e às vezes a gente não faz parte da empresa a vida toda. Então, a gente pega alguns ativos que a gente conheceu ali, né? Mas tem gente cuidando, tem 10 anos. Quando você fala de via, é bem durável, né? Ele dura bastante, né? Uhum. Então, geralmente, a pessoa tá pegando ali o que gerações de trabalhadores cuidaram. Nesse momento, eu acho que você pode me ajudar a elucidar esse assunto. Tá tudo novo, né? Com certeza as intervenções serão menores, mas existem os pormenores, né? Que é importante pensando a longo prazo, né? Que a gente que é da manutenção, às vezes você pega um equipamento novo. Esse cara lá eu não vou nem olhar direito, porque nunca dá problema. Só que o que você faz agora é importante para daqui 10 anos, né? Por se falar de via. Talvez eu esteja um pouco precoce perguntando isso, mas você pode falar um pouco melhor sobre os cuidados que o concreto tem ali? Algum exemplo que um cara da manutenção, um colaborador da manutenção faz com a madeira e que vai ser um pouco diferente com o concreto? Assim, citar algum exemplo? Posso. Por exemplo, quando a gente fala que o dormente concreto não tolera desaforo, tá?
A madeira, por exemplo, ela tem uma capacidade de suportar impacto dinâmico. Uma junta, por exemplo. Uma junta, né? Junta, pessoal que não conhece, é aquele que é uma tala de aço que faz a união dos dois trilhos, quando ele não é soldado, né? Então você tem lá, quando você passa no trem, tá, você vai ouvindo aquela batida, né? Aquilo é uma junta, né? Entendi. A madeira suporta isso bem, né? Não que seja normal, mas ela suporta bem, né? O dormente concreto ele não suporta, né? Então, se você tiver juntas com impacto, gerando impacto dinâmico ali, aquele dormente concreto que é muito mais rígido, ele não está preparado para isso. Ele não está dimensionado para isso, sofrer aquele impacto dinâmico. Então, esse é um ponto que a turma da via permanente, que não tinha os dormentes de concreto, eles olhavam a junta, sabia que estava ali, que eles iam atuar em algum momento no dormente concreto. Eles não podem nem olhar ela não pode existir. Entendi. Entendeu? Agora, você falou um negócio que eu acho que, pra gente que é de manutenção, assim, eu estou no projeto, mas me considero de manutenção, né? Eu falo muito isso pro meu pessoal. Nós recebemos 26 equipamentos novos, né? E aí fala assim, mas o equipamento novo não precisa dar manutenção, né? Só que até ontem eu era manutenção. E eu tenho certeza que já passou por isso também. Um equipamento que na hora H ali deu um problema, parou de funcionar, e aí por uma série de motivos, né? Não que seja falha de manutenção, enfim. Mas foi por algum momento aquele equipamento ele não teve a devido cuidado lá atrás. Ou por questões orçamentárias, ou por questão de capacitação, enfim. E eu falei para o meu pessoal, assim, eu nunca tinha atuado com manutenção, porque a manutenção dos equipamentos estão comigo também, entendeu? Não só a execução do projeto, a manutenção dos equipamentos estão comigo. Por quê? Porque a gente entende que nesse momento é preciso estar comigo, porque é tudo muito novo, tem questão de garantia, adquirir conhecimento pessoal de fora e tal. Então a gente não passou ainda os equipamentos para a área de manutenção da empresa. É como se eu tivesse uma área de manutenção comigo. E aí eu estou falando com a turma que a gente precisa cuidar dos equipamentos desde o início. E cuidar dos equipamentos é uma limpeza, é varrer a cabine, entendeu? É passar um pano. E aí não é preciosismo, porque se eu tenho um ambiente limpo, é muito mais fácil eu achar um vazamento, por exemplo. Né? Com certeza. Então, e eu falo para a turma assim, é que nem criança. Né? A criança recém-nascida, início da vida dela, a gente educar é muito mais fácil do que educar com 18 anos. Né? Então, se a gente criar uma cultura agora de manutenção, naqueles equipamentos novos que chegaram, nós vamos ter uma vida longa muito maior dos equipamentos. E eu falo para a turma o seguinte, esse é o nosso legado. Qual é o legado que o Renato quer deixar? A manutenção dos equipamentos bem feita para que eles durem a vida que eles precisam durar, entendeu? Perfeito. Você tem a oportunidade também, né, de como estão com os ativos novos, né, os equipamentos novos, você pode fazer o histórico ali. É tão ruim quando a gente tem um equipamento que não tem um book, por exemplo, né? Você falou o legado técnico, né, falar um pouco... Quando você cuida de um equipamento, a hora que você deixar de cuidar daquele equipamento, você passa o book, até aqui eu cuidei e tá assim, né? Eu costumo dar sempre exemplos simples, né, Renato, como eu estava falando contigo, a gente alcança níveis operacionais, né? E exemplos simples, eu acho que, como você explicou, como você está explicando agora, quando você entende muito bem de um assunto, você consegue explicar de maneira simples. E a gente sempre tem a oportunidade de fazer melhor. Às vezes a gente está numa atividade, numa empresa, né, que eu não gostaria de estar fazendo isso. Cara, tudo você tem oportunidade. Tá? Eu dei um exemplo lá no LinkedIn, falando que uma pessoa que faz um controle de luminárias, ele pode chegar e fazer um controle com excelência, né? E aí esse é o nosso legado técnico, que você falou dos ativos novos, né? Vocês têm a oportunidade, tenho certeza que estão fazendo, que deixar tudo bonitinho, o book, a pessoa que daqui a 10 anos vai encontrar tudo bem organizado. Em relação a legado, aí já entra no nosso podcast, todas as entrevistas a gente começa a falar sempre de maneira técnica e acaba vindo para a parte do propósito profissional, das pessoas. Você falou uma coisa muito interessante sobre legado, né? Algumas pessoas bate o ponto, vão embora da empresa e não estão nem aí. E outros, como você falou no começo, que gostam muito da área da manutenção, gostam de ferrovia, realmente tem a vida profissional importante. A gente passa a grande parte da nossa vida trabalhando. E é muito legal, Renato, parabéns te ouvir falar, sabe? Com certeza, assim como você está aqui hoje, como as pessoas que passaram por aqui, falam com muito carinho, né? A gente trabalha de uma forma que eu acho que a gente não... falta 5 horas para o nosso trabalho acabar. Geralmente não dá tempo. Geralmente já acabou, porque a gente realmente gosta. E trabalhar com propósito, quando a gente fala, não, mas eu quero
o dinheiro, né? Lógico que a gente está estudando para isso, a gente trabalha para isso. Você é professor, você conhece pessoas que fazem pós-graduação, elas estão procurando qualificar para, né, ter mais recursos e tudo mais. Mas é tão bom fazer isso com aquilo que a gente gosta, né? Não é hipocrisia da nossa parte, porque a vida da manutenção, como a gente falava em off aqui, ela não é um mar de maravilhas, né? Não é Alice no País das Maravilhas. E eu acho que a gente está conseguindo falar aqui no podcast com bastante simplicidade, com bastante realidade, né? A área técnica, né? Como professor, se a gente for pensar num profissional que está começando agora, e como eu te falei no final do podcast, a gente sempre fala assim, existem pessoas que estão no início da carreira. De repente a pessoa está saindo agora, igual você falou do Cefet, está saindo do curso técnico agora. Qual o melhor caminho, assim, você aconselharia alguém? E como aconselharia para uma pessoa que está iniciando uma jornada? Será que ele deve sair do curso técnico e prontamente entrar na faculdade? Ou deve fazer algum curso? Será que todos devem fazer engenharia? Todos têm que fazer específica pós-graduação? Tem algum conselho específico para isso? Tem. E, cara, assim, é legal essa sua pergunta, né? Você estava perguntando ali, estava vindo uma lembrança, né? Eu sou muito grato à escola técnica. Eu falo que, assim, acho que onde eu estou hoje, eu devo e sou grato à escola técnica, né? E hoje a escola técnica, ela é tão acho que ela não tem a importância... as pessoas não... banalizada, né? Porque as pessoas querem um diploma de faculdade. Que é importante? Lógico que é. Mas é importante o técnico também, né? E aí, quando eu entrei né, para a MRS como técnico, eu entrei como técnico, fui contratado como técnico. Então tinha dois motivos. Primeiro que eu não tinha dinheiro para fazer uma faculdade, então eu tinha que trabalhar, né? Eu precisava trabalhar como técnico, até porque eu não tinha, precisava trabalhar, não tinha como estudar, enfim. O segundo, que na minha turma, por exemplo, de trainees que entraram comigo, 85% já começaram a fazer faculdade, né? E eu falei, não, eu estou sendo contratado como técnico, eu vou entregar como técnico e vou ser o melhor técnico que eu possa ser. Porque a empresa me contratou como técnico. Ao longo da trajetória, eu vou subindo degraus, né? Me capacitando e tal. Então, cara, eu quis ser o melhor técnico que tinha. E trabalhei, ralei muito. E gosto disso, né? Gosto disso. Era algo que, assim, cara, me fascina até hoje. Eu brinco com a turma que a buzina do trem me deixa arrepiado ainda, né? Quando o trem passa, né? Que é bonito de se ver. A gente gosta desse negócio, isso é paixão. Então fica mais fácil quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta. É muito mais fácil. É o que você falou, não tem obrigação. Cara, eu acho que eu não acordei ao longo desses 21 dias, nenhum dia falando assim, que droga, hoje eu tenho que ir lá trabalhar. Acho que não teve. Né? Se tem, eu não lembro. Né? Então isso é muito legal. E aí, assim, Silvio, acho que o que a gente precisa calibrar é os jovens hoje em dia, eles querem tudo muito rápido. Né? A geração é assim. E isso é legal. Né? Mas só que assim, precisa ter a experiência. Né? E a experiência você não ganha de um dia para o outro com um diploma. Né? Você ganha adquirindo essa experiência. Né? Então, como calibrar isso? O meu anseio de subir rápido, né? Ele entrar na empresa hoje, amanhã já assumir um posto de liderança ou um posto de especialista. Como é que eu faço isso tendo que adquirir experiência? Então, acho que o que me ajudou, tem uma frase que eu gosto de usar, é o seguinte, o curso técnico. A melhor coisa é o cara que entra com curso técnico e faz a faculdade trabalhando como técnico. Porque no mínimo são 5 anos. Então ele tem 5 anos de experiência. E na hora que ele se formar, ele não é um engenheiro sem experiência. Ele é um engenheiro com experiência no curso técnico, né? Então ele não sai um engenheiro cru. Ele sai um engenheiro com experiência, né? Então a dica, assim, faz o curso técnico, né? E vai trabalhando. E vai trabalhando e você vai adquirindo experiência. Então acho que é isso, cara. Assim, tudo tem a sua hora. É importante calibrar isso. Né, você adquirir essa experiência, adquirir esse conhecimento, para até você ter mais propriedade, na hora que você se formar, ver aquelas matérias ali, que aí você consegue aplicar a teoria junto com a prática. Acho que essa é a dica, assim, ter calma, né, nesses anseios, né, da subida rápida, para juntar a experiência, para você poder construir sua carreira de forma sólida, né, robusta. Perfeito. Talvez aí, para o curso de engenharia, tinha que ser um pré-requisito, né? Você está trabalhando como técnico em algum lugar. Isso aí. Bom, você falou, muito legal te ouvir. Acho que essa é a realidade de muita gente, né? Eu conheço vários. Na minha equipe, por exemplo, tem um monte de gente que está estudando, está fazendo engenharia e trabalha como técnico, né? E tão importante quanto chegar é se manter.
Porque se você chegar ali, né, e não ter o conhecimento específico para você conseguir evoluir, é interessante sobre a ansiedade, né? Essa geração tá assim, né? Muito ansiosa. Assim, a pessoa entra hoje numa empresa e ela já está pensando em ser coordenador 6 meses depois, né? E ter a satisfação, eu não falo que é estagnação, né? A gente precisa estar feliz onde a gente está. Porque senão, se a nossa vida for sempre eu só vou estar muito feliz quando eu chegar no próximo degrau. Cara, você nunca vai chegar, você nunca vai estar satisfeito. Às vezes as pessoas confundem isso com falta de vaidade, falta de ambição. Não, ambição a gente tem que ter. Mas é essencial ter... você falou uma coisa muito interessante. Eu vou procurar ser o melhor técnico que tenha. E muito legal, eu tenho certeza que quem está ouvindo, né, a nossa conversa vai se identificar. E geralmente a gente acaba tendendo a influenciar todo mundo. E aí, você já está na engenharia? Né? Tá estudando? Mas é bem legal ouvir isso. Assim, a gente torce, né, para que todo mundo que tem contato com a gente na nossa conversa sinta-se inspirado a vir para a área da manutenção, a trabalhar com a gente, a trabalhar na nossa área que a gente gosta muito, que é muito abrangente. Muito abrangente. Né? A gente está falando hoje de ferrovia, mas aqui nessa mesa a gente já falou de teleférico, já falamos sobre linha de transmissão, e a minha expectativa é que eu falava contigo, né? Eu falei, olha, eu não tenho expertise na sua área. E eu acho que as perguntas vão ser mais sinceras, né? Então eu espero que eu tenha conseguido, né, fazer por voz das pessoas que estão vendo a gente. Bom, Renato, para mim foi um prazer enorme te conhecer. Passa rápido, né? Passa muito rápido. O primeiro contato foi hoje que eu te vi pessoalmente, né? Te vi no LinkedIn lá. Obrigado. Agradecer também o Everton que me fez te conhecer, né? Muito obrigado. Eu tenho vários amigos do setor de via permanente também, né? Que trabalham comigo lá onde eu trabalho. Pessoas que entregam, né, bastante, se esforçam muito e tem na veia o sangue, né, da manutenção. Bom, para a gente terminar, eu vou pedir para que você deixe suas considerações finais, para que você fale aí, por final, né, um pouco mais do que você tem feito, e já agradeço pela sua participação. Obrigado aí por apoiar o nosso projeto. Não, tá? Silvio, é sensacional. Eu falei agora, né, rápido, né, porque a gente, quando fala daquilo que a gente gosta, fala e faz daquilo que a gente gosta, é muito mais fácil, né? Então, acho que a gente tinha papo aqui por umas 4 horas de podcast, né? E fico à disposição para um próximo convite. E acho que é isso, né? Acho que até o nome do seu canal, né, Manutenção com Propósito, é isso. A gente fazer realmente aquilo que gosta, sabe? Porque aí tudo fica mais fácil, deixa de ser uma obrigação, né? Você ter o teu gosto, as coisas ficam muito mais suaves, né? E assim, eu não estou aqui falando que não vai ter problema, sempre vai ter problema, né? Mas a partir do momento em que você faz aquilo que gosta, você está num ambiente que você se sente bem, até os problemas são mais fáceis de serem resolvidos, né? Você consegue resolver da melhor forma, né? Acho que isso é um ponto legal e que assim, a turma mesmo ter a calma, né? Para poder criar toda essa bagagem, se programar, se planejar, o que você falou. Cara, eu estou entrando na empresa hoje, amanhã eu quero ser o coordenador. Vai ter gente assim. Eu brinco assim, cara, tem que ter um Messi, tem que ter um Neymar, né? Tem que ter um Cristiano Ronaldo, que são aqueles caras fora da curva. Mas são pontos fora da curva, né? Eu diria que 95% da população não é assim, o que é bom. Já pensou se a gente tivesse 11 Messi jogando no mesmo time? Não ia dar certo, né? Não ia dar certo. Então, é você realmente se planejar, se programar, é você querer medir, planejar onde você quer chegar e você estruturar o seu caminho. Como é que eu vou fazer para chegar ali? Vou passar por essa etapa? Acho que tem um ponto legal, para a gente, né, para não prolongar muito, por exemplo, o cara quando se forma na faculdade, ele já quer fazer uma pós-graduação e não sabe nem de quê. Não sabe nem de quê. Aí ele não tem nem experiência do técnico, se formou e já quer fazer uma pós. Cara, ele está mirando uma coisa e não vai acertar aquilo que ele está mirando. Então pega a experiência, vê aquilo melhor que você se enquadra, aquilo que vai fazer falta para você, o que você vai se especializar, né? Que aí você vai gastando seus cartuchos no lugar certo, na hora certa. Então, é isso, né? Eu sei que no momento é difícil pedir para essa nova geração ter calma, mas para ter calma, paciência, entender o cenário e se planejar da melhor forma possível e trabalhar com aquilo que gosta, que é muito bom. Perfeito. Tá bom? Bom, Renato, mais uma vez, muito obrigado.
Eu acho que você vai representar uma galera que trabalha com vias, aí as pessoas vão ficar felizes em ouvir um pouco mais. Eu acho que a ideia do nosso canal é essa. Acho que se você nunca ouviu falar sobre via permanente, se assim como eu aprendi mais um pouco, né, um pouco mais de via permanente, e a nossa ideia é continuar falando de assuntos diversos, tá bom? Eu quero relembrar você, né, acessar lá a loja virtual do nosso patrocinador, d10store.com.br, entra lá, ajuda a gente, divulga, tá bom? Renato, muito obrigado. A gente vai seguir, né, tanto com manutenção com propósito, as gravações aqui no Rio de Janeiro, em estúdios e tudo mais, também com a manutenção nos estados. Perfeito. A ideia dos estados é a gente falar com gente de outros estados e ver uma visão diferente, ter a oportunidade de falar com o Alexandre, com o Anderson, e a gente vai falar com pessoas diferentes, né? E aí, Renato, já te peço, sempre que você tiver alguma crítica, alguma sugestão, fica à vontade aí, me envia. Com certeza. E no final de todas as entrevistas em todos os estados do Brasil, a gente vai fazer uma live aí com todo mundo ao mesmo tempo. Legal. Eu vou aprender a mexer nisso ainda, né, para saber como que a gente vai fazer essa interação, cada um levantando a mãozinha para falar um pouco. Mas obrigado por apoiar esse projeto. E você que está assistindo a gente, muito obrigado também. Tá bom, gente? Um abraço. Um abraço, gente. Tudo de bom.